Você já sabe a diferença entre o Intercontinental de Clubes e o Super Mundial que vai rolar em 2025? Hoje o Rotas da Bola te explica. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal. Boas-vindas para você que está acompanhando a gente nas multiplataformas. Rotas da Bola 149 no ar, falando sobre Mundial de Clubes e sobre o Intercontinental da FIFA. Calma que a gente já vai te situar, vai te explicar. Esse é o podcast e videocast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e ao meu lado o Frederico Jota. A gente vai falar sobre o Super Mundial, né? O Mundial de Clubes da FIFA em novo formato, que vai acontecer num período determinado, a cada período de tempo, a cada 4 anos, vamos ter aí novos participantes com o ranking da FIFA e vamos ter também o Intercontinental para que a FIFA não perca a sua tradição de eleger ano a ano um campeão mundial. Até quando vai durar o Intercontinental com essa ideia do Super Mundial? Não sabemos. Mas estamos aqui hoje para especular e entender, né? Quem está a favor, quem está contra, afinal de contas são muitas opiniões divergentes. Qual é a sua, Fred Jota? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Olha, ficou um pouco confuso. Eu acho interessante ter o campeão todo ano. Também acho. Falando como fã de futebol, não acho ruim ter um Mundial de Clubes, não. Agora, vamos pensar nos envolvidos no espetáculo? Pensando nos envolvidos no espetáculo, acrescentar, mesmo que seja de 4 em 4 anos, mais podem ser 7 jogos, né? No formato de Copa do Mundo. Isso. Grupo de 4, joga 3 jogos. 32 times. Né? Oitavas, quartas, semifinal e final. Aí você vai colocar aí mais 7 jogos na conta do Real Madrid. Vai tirar de onde, né? Do Manchester City, do Liverpool. É pesado. Então o primeiro problema é calendário, né, Fred? Eu acho que o problema é calendário. Então, já imagina a relação com o Brasil. O Brasil tem, nesse momento, 3 clubes classificados. Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Campeões de Libertadores nos últimos anos. Esses 3 vão jogar no meio do Brasileirão. Pro brasileiro sempre é muito legal. Uhum. Imagina que um desses cai num grupo que tem 2 gigantes europeus. Acho difícil ganhar, um sul-americano ganhar, mas são 2 jogos contra clubes importantes, valorização da marca e tudo mais. Mas assim, pensando no físico do jogador, uma hora essa turma vai arriar. Então a gente tem que entender isso. O calendário na América do Sul, no Brasil especialmente, é barra pesada. Sim. É barra pesada. Na Europa, um pouco menos, mas vamos imaginar um grande inglês. Estão confirmados Chelsea e Manchester City. O Manchester City joga a Champions League, o Campeonato Inglês, já jogou a Community Shield, que é a Supercopa Inglesa, joga a Copa da Liga Inglesa e joga a FA Cup, a Copa da Inglaterra. O time do Manchester City, para citar como exemplo, e eu tô falando da Inglaterra por quê? Porque tem essa Copa da Liga Inglesa, né? Tem mais um campeonato nesse pacote. É formado por jogadores que, na data FIFA, todo mundo vai para a seleção. Quem do Manchester City que não vai para a seleção? Só o Guardiola. O resto, todo mundo vai. Todo mundo vai para sua seleção. Então essa galera continua jogando. Não interessa ser na Noruega, na Inglaterra. Às vezes é até pior, né? Fazem viagens desiguais, uns mais que os outros, enfim. Vem para América do Sul, caso do Ederson, enfim. Aí vai botar mais 7 jogos no máximo, né? 7 jogos na conta dessa turma, que vai ter que ir para a América do Norte, porque o grande mundial vai ser nos Estados Unidos. Então, assim, pra gente que vai estar do lado de cá, vendo o jogo, acompanhando a competição, campeonato diferente, etc. Pode ser até que engrene. Né? Esse campeonato tá entrando no lugar da antiga Copa das Confederações, Pedro.
Que sobrou para os clubes. Tinha que sobrar para alguém, sobrou para os clubes. Eu prefiro ver os jogos dos clubes do que a Copa Claro. das Confederações, tá? Isso aí, estamos de acordo. Agora é entender como isso vai funcionar com as pernas de quem tá lá dentro jogando bola, Pedro. Exato. O primeiro ponto é esse, né? São 32 clubes do mundo inteiro disputando esse torneio que vai acontecer entre 15 de junho e 13 de julho. É um período em que normalmente os clubes estão ali se preparando, né, em pré-temporada ou uma reta final de temporada, depender ali do ano calendário. Mas o primeiro problema que a gente debateu aqui, o calendário, ele também é o principal problema hoje, já existente na vida de qualquer clube que vai jogar a temporada de elite no futebol internacional. Isso está muito atrelado a uma coisa que a gente sempre fala aqui, direitos de transmissão e direitos das competições, né? Quanto mais, melhor. Para as grandes competições, é interessante que você esteja ali em evidência toda semana, cada 3 dias. E as grandes marcas, elas estão se acostumando a jogar a cada 3 dias. Só que elas só têm os mesmos jogadores para entrar em campo a cada 3 dias. Em relação ao Mundial, será que a gente poderia pensar, não fosse uma coisa empurrada com a barriga, esse super Mundial, claro, ou empurrada goela abaixo, como a gente costuma dizer aqui em Minas, quando a coisa é muito forçada, né? Numa temporada que funcione diferente por conta do Mundial, a FIFA determina que os campeonatos com clubes envolvidos tenham que estar paralisados durante esse período, ou pelo menos que exista um período de preparação para que esse torneio diferente fosse disputado. Tem a possibilidade de a cada 4 anos uma temporada ter menos jogos para todo mundo, para que esse torneio fosse encaixado. Então, assim, discutiu-se muito pouco em relação ao que poderia ser feito com o entorno. E empurraram esse Mundial goela abaixo. Eu já falei aqui outras vezes, eu já não acho que a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, eu já não acho mais que a Liga precisa ter 38 rodadas toda a temporada. Eu não acho mais que as equipes precisem disputar 2 Copas Domésticas todo ano. E já começo a desconfiar de que efeito, eu sei que é um jogo só, mas vai acumulando Supercopa, Supercopa, Supercopa e vai tirando a importância das Supercopas, né? Então, assim, é mais um torneio para preencher um calendário já muito cheio e acho que, apesar de a ideia ser muito interessante, vai trazer uma audiência diferente, uma atração diferente no mundo do futebol, que há muito tempo não acontece, você prejudica o produto, prejudica o espetáculo no momento em que tem jogador discutindo se vai fazer greve, tem jogador discutindo se é viável jogar 65, 70 jogos por temporada. Lembrando que isso vai acontecer no final da temporada que ampliaram a Champions League, né? Exatamente. No final da primeira temporada em que a Champions tem pelo menos 2 jogos a mais. Né? Pelo menos 2. É. Pode ter time que vai ter 4. E, mas 4 jogos? É 4 jogos. É viagem, é preparação, é desgaste. É porque o resto não para, né? O resto continua do mesmo jeito. Não, e tem outra coisa, né? 15 de junho, né? Uhum. Em tese, os campeonatos terminam ali no final de maio. Normalmente, um pouquinho depois tem uma final de Champions League. Aí imagina aí, eu citei aqui Real Madrid e Manchester City, né? Aí imagina uma final, Manchester City e Real Madrid, aquela luta, Champions League e tal, os caras pensam depois, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Não aguento mais, a energia toda já foi aqui, já deu, e aí nós vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos, e assim, beleza que vão ter equipes gigantescas, e o brasileiro é legal, o River Plate está garantido também, né? Enfrentar o europeu, mas vai ter aquele joguinho com o time da Nova Zelândia, vai ter aquele jogo que não, pro clube, talvez até pro próprio jogador, não tem aquele atrativo todo. Imagina, deixa eu pensar aqui, imagina o Modric. Nossa, que beleza, hein? Terminou aqui a temporada, terminou a Champions League, vou lá para Zagreb, vou passear com a minha família, vou pro interior da Croácia. O Modric, deixa eu te falar, você não vai não. Você vai viajar lá para os Estados Unidos, você vai jogar contra o Jeonbuk Motors da Coreia do Sul,
etc. Esses caras vão correr igual loucos. Pra caramba, jogo da vida deles. Vai enfrentar o Palmeiras, e esses caras vão correr demais. E tal. Sério que eu tenho? Tem que ir. É isso. Eu falei o Modric aqui citando um jogador de altíssimo nível, né, melhor do mundo, conquistou tudo que tinha pra conquistar. Ele fica, mas aquele que a gente jogou no outro ano lá, não, cara, mas isso é um outro e tal. E é o Real Madrid, você tem que chegar lá e vai ter que... Eu fico pensando muito como é que fica a cabeça do jogador. Isso nós estamos falando do Real Madrid, que percorre distâncias, obviamente, menores na Espanha para jogar La Liga. Uhum. Distâncias não tão enormes jogando a Champions. De maneira geral. Agora imagina, hein? O Palmeiras que eu citei aqui, né? É um jogo em Fortaleza, aí desce, joga lá em Caxias do Sul, vai... né, vai estar na Libertadores, né? O Abel já tá reclamando. Né? Vai ter Libertadores, vai estar na Libertadores, né? Aí joga lá em Guayaquil, etc. Aí no meio da Libertadores, né? Uhum. Ou seja, vai empurrar o calendário Libertadores de novo. Exatamente. Aí vai o Palmeiras jogar lá, vale muito mais pro Sul-Americano, a gente sabe disso. Vai lá pros Estados Unidos e joga, etc. Enfim, vai trazer receita? Não tenha dúvida alguma disso. É a marca, milhões de coisas. Mas eu penso muito na saúde do jogador. O ranqueamento para se classificar para essa competição e o fato de ter 32 clubes, Fred. O que você tem a dizer sobre? Bom, a ideia era ser abrangente. Conseguiu ser abrangente. Sim. Então, parte 1. Leva o Auckland City da Nova Zelândia. Legal. O ranking tem alguns critérios que eu, sinceramente, tento entender ainda. O ranking da Conmebol, inclusive para sorteios de grupos da Libertadores, ele já é uma coisa meio esquisita. O Peñarol e o Nacional são bandeiras do futebol sul-americano. São duas potências sul-americanas, até os anos 80. Nada apaga a história que essa turma fez. Mas você não pode colocar tanta coisa assim num ranking. Então, assim, o cenário desse momento que a gente está gravando Rotas tem Flamengo, Fluminense, Palmeiras, o River, que entra nesse pacote de ranking. Tudo bem. O River foi... tá em semifinal de Libertadores, foi campeão recente, etc. Beleza. O outro representante pode ser o Atlético, o Botafogo ou o Peñarol. Beleza. Se for o River, vai abrir uma vaga que pode cair no colo do Olímpia. Aí eu te pergunto, como assim? Como assim? Cara, o Olímpia também é uma bandeira do futebol sul-americano, tem uma torcida maravilhosa, campeão do mundo. Verdade. Ainda na época do Intercontinental, que nós vamos falar de Intercontinental daqui a pouco, mas é um outro Intercontinental. Tricampeão da Libertadores, é um clube histórico e beleza. Então esse ranking pra mim, ele não dá pra falar que é duvidoso, mas o critério me incomoda. E você acha que precisava de tantos representantes mesmo? Não, claro que não. Cada lugar? Claro que não. Eu iria numa coisa muito mais simples. Vai fazer? É um substituto da Copa das Confederações? Já resume, então. Uma alternativa. A Copa das Confederações tinha 2 grupos. Era um de cada continente, né? E tinha um país sede, etc. Sede, último campeão e tal. Beleza. A FIFA também ela quer competir um pouquinho com o negócio da Superliga Europeia, que a galera tentou. Então Sim. Vai colocar aquele monte lá. Pra que 32 se você pode fazer com 16? Você reduz uma quantidade aí. Você reduz não tanto como deveria ser, mas pelo menos você reduz um pouquinho. Menos grupos. Tem um mata-mata. Pois é. A Copa do Mundo era com 16 times, até 16 seleções, até a década de 70.
Outro planeta, outra história, outro tipo de comercialização, ok. Mas, cara, por que não 16? É uma dificuldade porque hoje em dia a gente já tem provas de que os jogos de clubes, eles estão sendo melhor distribuídos e eles estão atraindo mais pessoas. A Copa do Mundo continua sendo um evento grandioso, mas a concentração de tantos grandes eventos no intervalo um pouco menor de tempo pode encavalar uma coisa com a outra. Eu não teria como hoje ir aos Estados Unidos 2 vezes no espaço de tempo de um ano para assistir um jogo da Copa do Mundo de Clubes e depois para assistir um jogo da Copa do Mundo de Seleções. Teria que escolher. Talvez nenhum nem outro, mas hipoteticamente falando, imagino que haja muito mais pessoas em circunstância de não conseguir ir a nenhum dos dois do que de ir aos 2 eventos. Então, me pergunto para que tanto time, tanta data, para que inchar tanto um torneio que poderia ser muito mais simples. E a seleção ela já é natural, você já tem que escolher representantes por continente, então o continente já resolveu, pode, não precisa de tanta burocracia, de ranking, etc. Você poderia estabelecer ali que os 4 últimos, os 3 últimos campeões jogam e depois você faz o sorteio. O tal ranking, só pra gente ter uma ideia, só pra quem não entendeu ainda esse mundialzão de 2025. Na Europa, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, os 3 últimos campeões, 21, 22, 23, sendo que Real Madrid 22 e 24, né? Uhum. Aí beleza, Bayern de Munique, ok. Paris Saint-Germain. Eu tô falando, a gente tem que fazer o recorte dos 4 últimos anos, né? 21 a 24. Isso. Inter de Milão. Tá, beleza. Foi vice-campeão. Tá. Porto e Benfica. Borussia Dortmund. Tá. Atual Vice. Né? Quando chegar lá não vai ser o atual, mas tudo bem. Que aliás não vai estar, né? É verdade. Né? O próximo campeão da Champions League, se não for nenhum desses, não vai estar lá. Exatamente. Juventus. Exatamente na fase que a Juventus está. Né? É muito time, Fred. Atlético de Madrid, tô falando só dos europeus. Aí tem o Red Bull Salzburgo. Sim, cara. Não é um critério. Não tá faltando alguma coisa? Tá. Eles não querem fazer uma grande marca? Tá. Então reduz então um pouquinho, ué. Quem que foi... aí tá. Quem que é o campeão da Champions League de 2020, 2019? Você quer pensar num grande mercado? É mais legal você ter o Liverpool ou você ter o Salzburg? Pois é. Até porque corre o risco do Salzburg jogar com o Kashima Reysol lá nos Estados Unidos. E daí, né? E aí? Vamos continuar. Palmeiras falando em Fluminense, River, que eu falei. O Boca também foi na... Né? O Boca que... Ah, não. Tem que ter. Ele arrumou um jeito. O Boca foi pelo ranking. Beleza. Então tá faltando um representante da América do Sul. Al Hilal. Urawa Red Diamonds. Al Ain. Ulsan Hyundai. Então a gente pode ter um Ulsan Hyundai e o Red Bull Salzburg. O problema é que essa galera já tá todo ano no Intercontinental e continua então, não atraindo. Da África, o Al Ali do Egito, o Wydad de Casablanca, Marrocos, Esperance de Tunis e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Teremos também o Monterrey do México, Seattle Sounders, Estados Unidos, León e Pachuca, 3 mexicanos. Auckland City, que eu já tinha citado, e ainda um representante do país sede. Vai ter mais um norte-americano aí. Então faltam duas equipes para fechar. O campeão da Conmebol Libertadores e a definir de onde que vai vir aí o representante dos Estados Unidos. Mais um representante dos Estados Unidos, já tem o Seattle Sounders. Haja dinheiro, Pedro. Você falou dinheiro, assim, haja grana, cara.
uma quantidade imensa de estádios. Assim, eu acho que 16 reduz. Mas tem uma notícia boa. Não tem decisão do terceiro lugar. Parabéns. Reduziram uma data que não faria diferença alguma e que seria um jogo muito mais atrativo do que um jogo desse aí na fase de grupos, né? Entendeu? Pois é, era mais legal você ter um Bayern de Munique jogando contra o, sei lá, com o Monterrey do México do que o Al Ain, com todo respeito, e o Esperance de Tunis. O recorte de 15 de junho a 13 de julho, em 2024, teve 6 rodadas de Brasileirão nesse período. Pois é. Aí é que a gente volta a falar do problema aqui pra gente, né? Que tem a viagem, tem o período de preparação que já é ruim, já existe uma diferença de calendário de um continente pro outro que prejudica. Não vai ter período de preparação? Não vai ter. Terminou o jogo do fim de semana lá, o Palmeiras jogou contra o Fortaleza, fez as malas e na quarta-feira é Palmeiras e escolhe aí quem que você quiser. Eu acho assim que não precisava tanto e ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo de observar isso, a gente vai ver como vai funcionar a temporada do ano que vem, até que ponto isso pode refletir em Campeonato Brasileiro, até que ponto isso pode refletir na condição que os clubes vão ter mesmo. Sem contar que eu já acho esquisito pra caramba o fato de você jogar um torneio de, em tese, importância mundial com o time que talvez você... com o time que te classificou pra esse torneio são jogadores de 4 anos atrás. E o problema do ranking, então. Não era melhor os... É porque as coisas não são assim, né? São 6 sul-americanos. A Libertadores já tá rolando ano que vem. Então, os 6 primeiros desse ano. Quem sabe? Não seria mais justo, já que tem 6? Os 6 primeiros, os 4 semifinalistas que estão aí, mas os 2 melhores que saíram nas oitavas. Pronto. Eu vejo um problema nesse sentido, de ser uma competição que premia uma coisa que você garantiu há 4 temporadas atrás. Chelsea, né? Imagina. O Chelsea é o Chelsea campeão de 2021 que tá classificado. É o Chelsea que tá jogando hoje a Conference. É essa galera. É essa galera. O Porto e Benfica. Não faz sentido. Zero sentido. Não faz sentido. São importantíssimos. É melhor o Porto e Benfica do que o Red Bull Salzburg. Mas, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Já até perdi a conta de quantos times europeus são, tá? Mas 12. Beleza. Vamos pegar os 12 melhores da última Champions League? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Gente demais. Eu vejo assim. E se o Milan achar que tem direito de jogar? E quem vai falar que não? Eu sou o segundo maior campeão, eu quero ir. Imagina o Ajax, tetracampeão. Eu também quero ir. É por isso que abre tanta brecha e é por isso que precisa ter um recorte melhor do que esse do ranking, do que essa disputa do ranking. Não tem o Barcelona, né? Lembrando que não tem o Barça, que assim, talvez tenha sido na década anterior um dos mais importantes do mundo e não vai disputar. É isso, mais ou menos um pouquinho sobre o Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos. E aí depois teremos o processo político, né, para decidirem onde vai ser a próxima sede, todas as discussões e países querendo se candidatar. Daqui a pouco vai ter gente querendo construir estádio para receber o Mundial de Clubes. 2029 vem aí. E aí você já viu como funciona a história, né? Criaram um torneio no meio do caminho, precisaram criar ali um recorte. E enquanto isso, no último dia 22 de setembro, o Al Ain venceu o Auckland City. Olha ele de novo. Por 6-2. E no dia 29 de outubro vai enfrentar o Al Ahly no Egito. No Egito. No Mundial de Clubes. Intercontinental. Não confunde a cabeça dos outros, não, pô.
que vai ter todo ano. Ou pelo menos que esse ano vai ter. Não, tá tendo, já começou. Já começou, exatamente. E que é aquele que se classificam os campeões de cada continente em toda a temporada, enfim. E depois teremos, né, brasileiros, o Real Madrid, enfim. Não, brasileiro não tá garantindo, não. O sul-americano, perdão. Ué. Com o Pachuca também. Esse... Ó, vamos ver se o pessoal entendeu. 22 de setembro começou o agora é o Intercontinental. Isso. Beleza? Isso. Reta final do Rotas aqui pra gente falar do Intercontinental, que é no final do ano de 2024. Tá? Que já começou. Final / segundo semestre. O Auckland City, campeão da Oceania. Isso. Beleza? O Al Ain, campeão asiático. Beleza? Esses aí já se enfrentaram. O Auckland City já deu adeus. Al Ahly, campeão africano. Vai enfrentar o Al Ain. 29 de outubro, repetindo. 11 de dezembro, 3 dias depois do Brasileirão, no caso de Atlético ou Botafogo, né? Uhum. Ou Peñarol, ou River Plate, vai enfrentar o campeão da Libertadores, vai enfrentar o Pachuca do México, campeão da CONCACAF. Al Ahly, Al Ain, sai um vencedor, Pachuca e um sul-americano, esses dois se enfrentam na semifinal do dia 14 de fevereiro, de dezembro. Só tem uma semifinal, tá? Só pra informar pra quem não tá sabendo. O finalista já... Por quê? É porque o finalista já tem, sem jogar a semifinal, que é o Real Madrid, que é o campeão da Champions League. O jeito que eles conseguiram de colocar o Real Madrid, de colocar o campeão europeu, era que ele jogasse um jogo só, jogos no Catar, tá? Em Doha. Uhum. Então o Real Madrid já está na final sem jogar a semifinal. Então é isso mesmo, uma semifinal. O sul-americano que quiser ser campeão mundial de 2024 vai jogar 3 jogos. O europeu 1. Se o campeão mundial vai ser o Al Ain, ele vai jogar 4 jogos. Ele jogou o primeirão lá, foi contra o Auckland City. Aí detalhe, beleza. Então 2024 é isso. No meio do ano que vem teremos o Mundialzão. Isso. Em dezembro de 2025 teremos o Intercontinental de novo. 25, 26, 27, 28. Aí 29 volta o Mundialzão. Não sei aonde. Talvez no mesmo ano que o Intercontinental. Imagina o Modric lá. Pô, vou passar no Natal, vou antes lá pra Croácia, sossegado. Você vai ter que ir lá pro Catar. Não, cara. Não é possível. Pra citar o exemplo do Modric. Modric, nós te entendemos. E ainda, por conta de tudo que acontece no calendário da virada de ano, né, na Europa, são muitos jogos das ligas, né? As ligas costumam ganhar uma turbinada ali no início de janeiro, aproveitando a pausa do Continental, e ainda não arranjaram uma competição secundária para janeiro. Mas janeiro tem Champions League ainda. A fase nova da Champions League. A fase nova vai até o início de janeiro, verdade. Primeira fase. Então Ou arrumou seja, sim. Já arranjaram, em breve vão puxar um pouquinho aquele playoff antes das oitavas e aí... O Guardiola deve estar pensando assim, bom, tem um lado bom de não ter ganhado a Champions League. Porque eu teria que ir pro Catar no meio do período de Natal na Inglaterra, que tem 1 zilhão de jogos. Eu queria ganhar, mas é melhor não ir, não. Nisso aí, não. E ainda tem que ficar entre os 8 lá para garantir 2 datinhas a menos de playoff e ter um respiro antes de pensar no Mundial de Clubes. Responde uma coisa para mim. Mundial. Se o Real Madrid ganhar um Intercontinental e o Mundial, ele é o quê? Ele é campeão intergaláctico. O Real Madrid ou River Plate, ou sei lá quem, ou... Pode acontecer. Pode acontecer com o River Plate, com os 4 semifinalistas. Daqui a pouco eles vão inventar um jogo entre os dois, a cada 4 anos. O campeão mundial vai enfrentar o campeão intercontinental. Mas se for o Chelsea 2021, os caras não estão lá mais, não.
O Havertz joga no Mundialzão. Olha que confusão, bicho. É por isso que eu acho muito estranha essa ideia. Thiago Silva vai jogar um Mundialzão no Chelsea de 21 ou no Fluminense. Ele não foi campeão da 23. Libertadores no Fluminense. Cabe as piadas, porque fazer o quê, né? Mas é isso, são duas competições internacionais que reúnem agora os campeões continentais. Para esse intercontinental, ainda inventaram vários nomes, né? Que provavelmente depois vão virar name rights. Por exemplo, o lado da chave que envolve o campeão da CONCACAF e o campeão da CONMEBOL chama Derby das Américas. Aí tem o outro lado que é o Derby, o Challenge Pacífico, não sei o quê. Tá bom. E tem o Real Madrid que já tá classificado, que tá na final. É isso. Alguma dúvida? Eu entendi. Quem deve estar em dúvida é o nosso personagem de hoje, que é o Modric, né? É verdade, o Modric deve estar pensando pra onde fazer as malas, né? Pode ser que no ano que vem ele nem joga Mundial, já cansou, não quero jogar esse negócio. Não, vou encerrar minha carreira, não me enche a paciência, não. Mas pro Qatar ele vai. CBF quer resolver o problema? Vai dar uma enxugadinha ali no campeonato estadual, antecipa um pouquinho o início do brasileiro, estabelece uma data para parar, para as pessoas poderem eventualmente curtir esse torneio mundial sem ter que ficar se preocupando com o jogo que tem do time delas na quinta-feira. Repensa a Copa do Brasil, início. Exato. Repensa os torneios paralelos, a Copa Verde. Ah, que Copa Verde tem a ver? A Copa Verde tinha o Cuiabá e na Série A Copa Verde não tinha terminado quando o Brasileirão começou. O Cuiabá ficou com um jogo atrasado aí, não sei quantos jogos. Nordestão também, final do Nordestão também. Fortaleza, por exemplo, ficou com um jogo atrasado. Como é que pode? Isso porque a gente não está levando, nesse primeiro momento, em consideração a possibilidade de um classificado para esse Super Mundial estar na Série B. Que aí você tem que paralisar duas competições. Ou desmobilizar duas competições de alguma forma. O Fluminense corre esse risco. Outra questão. Algum desses aí também pode jogar uma pré-Libertadores, né? Nossa. Vamos supor que talvez 4 partidas. Vamos supor que, sei lá, por exemplo, o Flamengo termina em 5º lugar no Brasileiro. Pode acontecer. Vai jogar pré-Libertadores. Ou o Botafogo ganha Libertadores desse ano e fica em 6º lugar no Brasileiro. Pode acontecer também. Não. Se ele ganhar Libertadores, vai entrar na fase de grupo. Menos um problema. É verdade. Menos um problema. Mas o caso do Flamengo, por exemplo, pode acontecer. Pode ter o Fluminense na Série B, o Flamengo ou o Palmeiras, por exemplo, na pré-Libertadores. Não tem perna que aguenta. Esse é o grande problema em resumo, né? Acho que é a falta de pensamento em conjunto. Porque a FIFA é hoje uma entidade máxima que organiza o futebol em todos os continentes, mas ela estabelece a criação de um campeonato que nem todo mundo concorda, que nem todo mundo acredita, que nem todo mundo tem espaço para ele. Eu acho que a ideia é boa, eu acho que a ideia é inovadora, mas eu acho que a ideia foi mal estabelecida. O Real Madrid, inclusive, né, foi um dos que se posicionou claro contra, que né? não concorda. E se o Real Madrid, que é uma marca mundial, que para o Real Madrid seria lindo ganhar mais um campeonato nos Estados Unidos, expandir seu império, vender mais camisas e outro mercado e tal, acha ruim, é porque alguma coisa não tá legal. Resumo desse Rotas da Bola. Eu não tenho nada contra o Mundial de clubes. E acho legal ter um campeão mundial por ano. Ponto. Agora, você tem que fazer isso dentro de uma coisa que não vai matar os caras. Exato. Este foi o Rotas da Bola 149, discutindo aqui o Intercontinental, o Mundial de Clubes. E mexe é bom a gente bater na FIFA de vez em quando, porque dá um alívio, né? A gente sente que... e sente que muita gente concorda também, inclusive no meio do futebol, mas quem manda e coloca a grana não pensa nesse momento. Posso fazer uma última pergunta? Ah. Eliminatórias da América do Sul continua no ano que vem? Então beleza. Ainda tem esse pequenino detalhe aí.
Este foi o Rotas da Bola, eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota, acompanha a gente em youtube.com/@otempoesportes. Estão todos os episódios lá. Um abraço.